Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast. E hoje nosso podcast vai ser um pouco diferente. Nós vamos falar sobre comunicação, a comunicação que transforma. E para falar sobre comunicação, nós estamos aqui hoje com as alunas da Vox2U Ribeirânia, Larissa Geller, Marielle Ovaide e Alessandra Barreto. 3 alunas fantásticas que acompanharam praticamente o curso todo, da aula 1 até a aula... Hoje é que dia? Aula 28. 28. Hoje nós estamos na aula 28, pois hoje a gravação é numa segunda-feira, aula 28. E essa aula 28 é praticamente uma aula antes da apresentação final. Ou seja, estamos finalizando o curso hoje. E nada melhor do que finalizar com esse bate-papo gostoso sobre a transformação na comunicação. Porém, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar vocês. Quem quer começar a se apresentar? Eu posso começar. Meu Deus. Tá vendo? A Vox transforma o medo em coragem. Na primeira aula, se eu fizesse essa pergunta para elas 3, nenhuma das 3 ia falar nada. Elas iam ficar olhando, igual a Mona Lisa, com cara de paisagem. É ou não é? Sim, foi verdade. Bem assim. E hoje está aqui. O medo se transforma em coragem, em desafio. Eu quero falar, eu quero me comunicar. Então, essa já é a primeira transformação. Eu fico até feliz quando eu chamo e há uma vontade de todos falar ao mesmo tempo. Isso é o que nós precisamos, ok? Lembra lá do monstrinho da comunicação, do medo? Sim. As pessoas, a maioria, não vamos falar todas, tem medo de se comunicar. E nós precisamos trabalhar esse medo. E hoje vocês estão aqui aperfeiçoadas e treinadas. Porque quem treina... reina! Ai, meu Deus do céu, eu vou te contar, viu? Eu vou sair daqui hoje e ganhar um presente. Tá bom. Então, já que todo mundo quer falar, eu vou ter que escolher uma. Alessandra Barreto, me conte, quem é a Alessandra Barreto? Primeiro, Rogério, eu gostaria muito de agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz e principalmente da coincidência com o avanço do curso nós estarmos aqui hoje na aula 28. Eu sou Alessandra Barreto, eu sou advogada trabalhista, membro da Comissão de Direito do Trabalho de Ribeirão Preto. Também pertenço a um grupo de networking chamado Rara Mulheres aqui em Ribeirão Preto. Olha que legal! Acho que dá um podcast, hein? Raras Mulheres. Olha que show! Parabéns! É chique, né? É chique, hein? Só mulher rara. Só raríssimas. Muito bom. Vamos fazer igual nós fazemos na sala? Convide alguém para se apresentar, Alessandra. Larissa, se apresente, por favor. Ok. Vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Rogério, pelo convite. Eu sou a Larissa Schneider Geller e, primeiramente, eu gostaria de falar que antes do curso da Vox, se eu recebesse esse convite, eu não estaria aqui hoje. Então, isso é resultado de muito treino que a gente teve nas aulas. Eu sou médica veterinária, tenho mestrado e doutorado em nutrição e produção animal e, atualmente, eu sou pós-doutoranda pelo Instituto de Zootecnia, também na área de nutrição animal. Meu Deus, que medo, hein? Gente, eu lembro, como se fosse hoje, das apresentações da Larissa, quando ela fez uma viagem para o Canadá, Larissa. Isso. Vocês precisam ver que ela visitou uma fazenda, olha eu dando uns spoilers aqui, mas posso falar? Ela visitou uma fazenda onde as vaquinhas, elas vão lá na hora que elas querem para serem ordenhadas por uma ordenha mecânica automatizada, mas elas vão na hora que elas querem. Olha como que o curso de oratória é importante, porque eu nunca imaginei que uma vaquinha ia lá na hora que queria dar o leite. Veja, como que é enriquecedor. E eu gravei isso de uma forma, eu sempre falo, né, Larissa? Quando eu tenho oportunidade, eu falo, porque eu achei isso fantástico. Que bacana. Agora, eu acho que você vai chamar quem, Larissa? Marielle, por favor.
Boa tarde, Boa muito tarde. Obrigada pelo convite. Da mesma forma que as minhas colegas, se fosse antes da Vox to You, eu não estaria aqui hoje. Bom, meu nome é Marielle Ovaide, eu sou técnica de enfermagem e estudante de Direito. Por muito tempo eu peguei e fiquei fechada, não conseguia me comunicar, e por isso que eu procurei a Vox to You. Muito bom. Aproveitando o gancho até da Marielle, foi sensacional, até para falar por que você se apresentou, eu gostaria já de começar a falar sobre essa transformação. Alessandra, fale para nós sobre essa transformação. Como que ocorreu a transformação, se é que ocorreu? Porque, de repente, eu posso perguntar aqui e falar assim, não transformou nada. Tudo bem, vamos todo mundo para casa. Rogério meio assim, magoado, chateado, mas faz parte. Eu posso escutar que não foi transformado em nada. Mas se ocorreu alguma transformação, aonde você sentiu mais essa transformação? E o porquê da Vox to You? O porquê de um curso de oratória e comunicação? E se era o que você esperava, como é que foi? Me conta sobre essa transformação na sua comunicação. Bom, primeiro, sim, teve transformação. E, a princípio, a minha procura foi para o lado profissional, para me ajudar, como eu sou advogada, eu faço sustentações orais no tribunal, então eu lido com desembargadores, nas sessões, até mesmo em audiências ali, para você ter um controle da respiração, da voz, saber ser pontual e tudo mais. Foi, a princípio, para o trabalho, para me ajudar nessas questões. Me ajudou muito nas questões do trabalho e também em reuniões, atendimento cliente, a questão quando nós temos as aulas que nos ensinam as técnicas sobre como usar a voz, a expressão corporal. Você lembra de alguma técnica? De voz? De voz ou de expressão, alguma técnica que você aprendeu na de comunicação? expressão eu lembro muito, e inclusive eu uso, que é a questão do espelhamento quando você está conversando com uma pessoa e você quer criar uma empatia, uma comunicação ali, mesmo que, exatamente, mesmo que velada, você tá ali se alinhando com a pessoa para que ela te entenda e você capte ela, né, ali, que você gere uma confiança para aquela pessoa. E também refletiu na vida pessoal, né? O modo com que a gente conversa ali numa mesa de almoço, como você coloca suas ideias sem ser impositivo, sem ser agressivo. Eu me lembro de uma questão. Uma vez numa mentoria, você comentou comigo sobre uma pessoa da sua família. Sim, exatamente. Como conversar com os meus avós. Olha. Porque era uma questão um pouco complicada, porque idosos, eles vão perdendo a audição naturalmente e tem o aparelho auditivo para usar, mas não usa, né? Então, você tem que ter muita paciência ali para falar, para explicar, para evitar ser repetitiva e, de uma certa forma, falar olhando para a pessoa, ali no caso dos meus avós, para que você seja compreendida da forma que você quer passar a mensagem, ser assertiva nessa comunicação. Meu Deus, que sensacional. Veja, transformar a comunicação até neste nível. Não esperava nada menos do que isso de você, Alessandra. Obrigada, muito bom, Rogério. Parabéns. A sua evolução no curso foi algo assim fantástico e gratificante. Muito obrigada, você me ajudou muito. Suas técnicas, suas dicas preciosíssimas sempre estão guardadas e eu tiro elas da cartola na hora certinha. Ai, que bom, que bom. Nunca esqueça de andar com a nossa caixinha de ferramentas. Exatamente. Caixinha de ferramentas, lembra do cinto do Batman? Uhum. Na hora que você precisar, vai ter uma ali na mão que você vai usar. Pode ter certeza, como um coringa, uma hora que vai precisar. Muito obrigado, Alessandra. Larissa, me conta. Não vou repetir a pergunta, mas já vou deixar aqui uma deixa para você. A sua transformação na comunicação. Eu lembro, quando você começou, realmente eu falei, meu Deus, será que ela vai conseguir? Porque você era muito tímida. Uhum. É uma coisa que, né, nós temos que falar. Sim. E era tímida. Então ela subia no palco,
Só que ela tinha o quê? O conhecimento. Ela tem uma fluência maravilhosa. E nós tínhamos que até falar, olha, Larissa, vai devagarzinho aí, porque ela pegava na primeira e ó... Não parava mais. Não parava. Parecia que ela estava ali. Mas isso é fantástico, porque você não perdia seu raciocínio. Então você tem uma organização de ideias muito boa, porém eu lembro que você era tímida. E hoje nós vemos as apresentações da Larissa, eu falo, meu Deus, eu fico muito feliz com isso. Obrigada. E eu quero que você me conte agora, qual foi a transformação, se é que ocorreu, eu sei que ocorreu, agora se você achar que não ocorreu, aí vai ser uma briga aqui para nós depois debatermos aqui, porque ocorreu. Hoje você é uma outra Larissa. Eu gostaria que você falasse para mim, como que foi essa transformação e até onde ela chegou? Uhum. Se chegou onde você queria, se passou da onde você queria, qual é essa transformação para a Larissa? Bom, com certeza a transformação ela aconteceu, Rogério. E assim como a Alessandra, eu também procurei a Vox por conta do trabalho. Porque, como eu comentei na minha apresentação, eu fiz pós-graduação e agora eu estou continuando na carreira acadêmica. Meu primeiro plano seria partir para a área corporativa, mas a minha vida aconteceram algumas mudanças e eu estou migrando para a área, continuando na área acadêmica. Então, eu senti que eu precisava melhorar um pouco mais as minhas apresentações, a minha capacidade de me comunicar com as outras pessoas, porque pode ser que no futuro eu esteja dando aula e como a minha comunicação eu vejo que eu não seria assertiva nos conhecimentos, em como ensinar os alunos. Então, esse foi o motivo principal que eu procurei a Vox 2U. E porque durante a minha pós-graduação, nas apresentações que eu tinha que fazer, realmente eu falava muito rápido, mais rápido do que eu falei em várias apresentações nas nossas aulas. Mais aí? Então, assim, isso, eu planejava a minha apresentação para 30 minutos, quando dava 20 minutos eu terminava. E assim, eu tinha em casa, eu planejava, conseguia ensaiar os 30 minutos, chegava na hora da apresentação, eu ficava muito nervosa e eu perdia, né? Não conseguia manter esses 30 minutos. Então, eu vejo que nisso eu consegui evoluir muito, porque hoje eu consigo ficar menos nervosa, porque, como a gente já comentou algumas vezes, o medo, o nervosismo, eles não vão embora. Eles sempre estão ali, mas de uma maneira controlada. Ótimo. E na questão, também refletiu na questão pessoal, com certeza. E eu acredito que para mim, a aula que mais fez sentido, assim, na vida pessoal é o ouvir na essência. Porque eu sempre fui uma pessoa que às vezes não prestava muita atenção, ou não tinha paciência de esperar a pessoa terminar o raciocínio, terminar de falar, para eu já querer falar. Então, isso é uma coisa que mudou muito. Agora eu aprendi a esperar a pessoa terminar de falar, tentar entender, compreender o que o outro quis dizer, a necessidade do outro, para depois dar a minha opinião e intervir se for necessário. Nossa, que legal! Aula Ouvir na Essência. Salvo engano, aula 16, certo? Eu estou ruim de cabeça, hein? Depois eu vou confirmar. Mas essa aula é interessante, Larissa, até aproveitando a sua deixa. Eu acredito que eu já falei isso para vocês, eu falo para toda a turma, e eu falo para todas as pessoas. Inclusive, eu falei para o Otaviano Costa, que está aí, que faz parte hoje da Vox 2U, como embaixador da marca, e eu falei para ele, eu entrei na Vox 2U, uma escola de comunicação e oratória, para uma coisa. Eu precisava eliminar alguns vícios de linguagem e aprender a falar melhor. Primeira coisa que eu aprendi, a ouvir. Então, ouvir na essência faz toda a diferença na comunicação. Porque quem ouve, na essência, se comunica melhor. Porque vai tocar a outra pessoa. E ouvir vai além de algumas coisas, por exemplo, só de palavras. Às vezes, não é só ouvir.
é ver também os gestos, as expressões faciais, quanto que nós treinamos em gestos, expressões, levar a emoção. Alguém lembra quantos por cento são palavras? Pouquíssimo. 7% são palavras. 93% é modulação, tom, gestos e expressões faciais. Veja como que a comunicação vai além das palavras. Então, foi muito bom você tocar nesse assunto, Larissa, de ouvir na essência, pois faz total diferença na comunicação. E, realmente, a Larissa, ela tinha essa questão com o tempo, e eu vou falar mais uma coisa da apresentação da Larissa. Eu lembro, naquela Speechvox que nós utilizamos, o Petya-Kutia, que são as apresentações, são 20 slides de 20 segundos cada um, e você tem que fazer uma apresentação com os slides passando. Não é você que muda. Ela exatamente na hora que falou a palavra Canadá, apareceu a bandeira do Canadá no slide dela. Eu falei assim, meu Deus, ao nível. Ela estava de costa para a apresentação. Ela não, todas vocês ficaram de costa para a apresentação. Apareceu a bandeira do Canadá, ela falou, Canadá, apareceu a bandeira. Eu falei, meu Deus, pensa numa sincronia. Praticamente trocando pneu de carro de Fórmula 1. Não é? Muito sincronizado. Meu Deus, muito bom. E eu me lembro, e eu gosto de ressaltar essas questões, porque isso mostra a evolução. Porque você dominou o seu tempo. Sim. Então, você conseguiu dominar o tempo. Sim. E aproveitando, porque, veja, todos aqui, até agora, entrou porque profissional e acabou, inclusive, mudando na área pessoal. E eu estou aqui com a Marielle também. E a Marielle é uma aluna que veio de uma outra turma. Ela pegou nossa turma ali meio que já no andar das carruagens, porém foi totalmente recepcionada pelos alunos. Hoje, praticamente parece que ela fez todas as aulas conosco, porque é uma querida, todo mundo gosta muito dela e ela enriquece muito nossas aulas. E eu estou aqui com ela para falar sobre a sua transformação, Marielle. Pelo menos um tempinho que você esteve conosco, como correu essa transformação, como você chegou na Vox. Conta aí para nós. Bom, eu cheguei na Vox para melhorar minha comunicação, para o curso de Direito que eu faço. Mas, contudo, melhorou tanto a minha comunicação minha comunicação no trabalho, familiar, com as pessoas em volta de mim. E na faculdade eu consigo apresentar muito melhor o que eu quero falar. Porque muitas das vezes eu sabia o texto, eu sabia o que eu tinha que falar, porém chegava na hora, esquecia. Ou o medo do palco, o medo do julgamento. Isso fazia esquecer o que eu achava que as outras pessoas iriam julgar, que iriam falar, acabava que me abalava. Com a Vox Chuyu, com vocês, professor, foi uma divisão de águas para mim, porque eu entrei lá, eu não falava. Eu não sei se você se lembra, a primeira aula na sua turma, eu saí do palco que tiveram que me dar até água com açúcar. É verdade. Mas hoje, com tudo que já passamos, com o acolhimento, com as ferramentas e tudo mais, a gente consegue se expressar melhor, tanto eu quanto as meninas, né? Mas, no meu ponto de vista, foi transformador, foi renovador. Hoje eu falo com muito mais confiança, com respeito à minha voz, porque eu tinha medo de falar, de ser julgada e tudo mais. Hoje levo a minha mensagem com muito mais verdade, com muito mais sinceridade. E vejo que as pessoas me entendem e me compreendem muito melhor. Então eu vejo que a Vox Chuyu não é só um curso de oratória, mas sim um destravamento, tanto emocional, quanto questões
Alessandra, me ajuda com as palavras. As questões internas, pessoais. Isso, porque a Vox to You não é só oratória, ela é mais do que oratória. Oratória, é comunicação interna, porque muitas das vezes a nossa conversa interna é muito mais importante do que a conversa com vocês, porque o julgamento vem de dentro, não de fora. Falou muito bem, o julgamento vem de dentro. Olha que reflexão, Marielle, sensacional. Eu não tinha parado para pensar sobre essa reflexão. Primeiro, o julgamento vem de dentro de você, e não das pessoas, porque às vezes as pessoas não estão julgando, não é verdade? Muito interessante, olha... arrasou, Marielle. Nossa, eu fico muito feliz. A Marielle é uma querida aluna que foi recepcionada de forma assim, poxa, turma. E a nossa turma ali, ela, né? É maravilhosa. Especial. Nossa turma é muito boa. A nossa turma... Ó quem fala! Nós não podíamos deixar de falar. Eu adoro esse nome. Todo mundo... Ó quem fala... Poxa, e onde eu vou, eu levo o nome da turma, eu falo, professor, eu tenho uma turma que é engajada, que fala, que ó quem fala, porque realmente, nós estamos aqui com 3 alunas, ó quem fala. Ó quem fala. Sensacional. Nós estamos encaminhando aqui para o finalzinho, eu gostaria de passar aqui várias minutos e horas aqui com vocês, mas nós temos, inclusive, na pós, nós temos depois do Academy, que hoje elas estão matriculadas no curso Academy. O curso Academy ele é feito de 30 semanas. É um curso sensacional, muito profundo, aborda um pouco e um pouquinho mais do que elas ainda nem falaram. Imagina, não dá para em 30 semanas colocar aqui em 30 minutos o que elas aprenderam. Porém, como elas disseram, é muito mais do que oratória. Depois do Academy, nós temos um curso de pós. E neste curso de pós, o encerramento se dá com um podcast exclusivo com o aluno, ok? Um podcast inteiro de 30 minutos direto com o aluno. Faz parte do currículo e da grade da aula do curso de pós. E somente quem fez o Master ou o Academy pode fazer o curso de pós, ok? Estamos finalizando. E eu gostaria que vocês finalizassem com um agradecimento de vocês e uma reflexão. Lembra? Um podcast é como uma apresentação no palco. Nós temos a introdução, a apresentação, nosso assunto central e você precisa finalizar uma frase de efeito, com uma mensagem. Alessandra, qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que vão te ouvir? Falando, nossa... Eu quero ser igual a Alessandra. Qual que é a mensagem que você vai deixar para essas advogadas, esses advogados que querem ser como você hoje? Bom, primeiramente, mais uma vez, muito obrigada, Rogério. É um prazer estar aqui com você, que facilitou todo esse caminho para que eu pudesse estar aqui, junto com as meninas também, que estiveram comigo. A Larissa desde o início, a Marielle eu me lembro na primeira aula e depois já na nossa turma. Bom, uma mensagem muito importante é que a partir do momento que você tem um sonho ou que você pretende chegar a algum lugar, você precisa se dedicar para isso. E no curso de oratória é a mesma coisa. Se você quer se desprender de padrões, se você gostaria de aprender coisas novas, técnicas que te ajudam realmente na vida profissional e na vida pessoal, não hesite em correr atrás daquilo que você almeja. Correr atrás dos seus objetivos é conquistar sonhos, mas tem que agir. Muito bom. Fica a dica. Tem que agir. Ou seja, bora levantar a bundinha da cadeira e estudar. Porque senão ninguém vai sair falando bem, se comunicando bem, vendo vídeo na internet, ok? Então, fica a dica aí pra você que gosta só de ficar vendo vídeo. Vai lá, se desafie. Bora lá ver uma aulinha, subir no palco para sentir essa emoção conosco. Larissa, com você, uma mensagem para quem deseja seguir aí os passos acadêmicos como você vem seguindo. Você estava aí pensando na área comercial, mas de repente está descobrindo aí uma essência nessa questão acadêmica. Eu particularmente sou suspeito para falar. Então eu gostaria que você
falasse um pouco e deixasse aí uma mensagem para quem quer seguir os seus passos, por exemplo. Tá bom. Bom, primeiro, obrigada, Rogério, por todas as aulas, por todos os feedbacks. Cada feedback que você deu em todas as minhas apresentações, com certeza eu levo eles sempre comigo. E assim como foi falado anteriormente, um dia eu lembro de alguma coisa, eu vou lá e resgato esse feedback. E também gostaria de agradecer as meninas da turma, Alessandra e Marielle, e aqui representando a turma, porque a nossa turma é maior do que isso, do que com 3 pessoas. Porque a nossa turma sempre entendeu muito, não teve um julgamento nunca das pessoas que estavam lá no palco, então todo mundo estava lá para evoluir, para aprender. Isso foi muito legal desde o início do curso e permaneceu até agora nas últimas aulas. E com relação ao que eu gostaria de falar para as pessoas, se você tem um sonho, você tem que permanecer nele, e mesmo que as coisas comecem a acontecer de uma maneira diferente, não que elas comecem a dar errado, ou às vezes você não seguir um rumo que você não imaginava, existem outros rumos, então sempre é possível a gente realinhar as rotas, e eu vejo que fazendo o curso da Vox, eu realinhei uma rota que eu não tinha muita expectativa anteriormente, e agora eu vejo aí como uma possibilidade para o meu futuro. Muito bom. Muito obrigado, Larissa. Mais uma vez, eu fico muito feliz. E aproveitando a deixa da Larissa, ela fala sobre feedback. Lá na Vox, para quem não conhece, toda vez que você faz uma apresentação, seja ela a mais simples que for, o professor conta até os né. Nossa, professor, mas você contou? Eu falei 7 né? Falou, eu contei. Meu Deus, eu nem percebi. Então, conta os né, postura, expressões, gestos com as mãos. Então, nós fazemos o feedback a cada apresentação. E o mais legal é que o feedback, ele é geral. Porque o que, de repente, uma pessoa está fazendo, a outra também já faz. Então, quando o outro já vem para o palco, o feedback anterior já serve para o próximo. Então, ele já vai evitar, por exemplo, aquele vício, de repente, de gesto ou vício de linguagem. Ele já vai se moldando e se aperfeiçoando. Muito bom você falar sobre o feedback e a evolução, porque nada mais é que uma evolução. Nós passamos por uma evolução e que essa evolução não pode cessar nunca. A oratória, a comunicação é igual irmos na academia. Se você não treinar, você vai ficando para trás. Você vai voltando no que você estava. Então, não deixem de treinar jamais. Sozinha, em grupo, ou até mesmo fazendo outros cursos. Nós temos na Vox outros cursos para serem feitos. Ok? Muito obrigado, Larissa. Marielle, com você. Bom, muito obrigada pelo convite, por ter me recebido tão bem na sala. Vocês também, representando a turma. E, bom, minha mensagem, nunca desista dos seus sonhos. Porque o sonho é o que move a gente. É o que transforma o pensar em agir e tudo mais. Então, vá com medo, mas vai. E Marielle falou tudo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. É assim que tem que ser. Ó, lembra do monstrinho. Pessoal, só falando dessa do monstrinho, olha, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Ó, já tô dando aí um spoiler de aula. O monstrinho funciona da seguinte forma. Se você tá ali num grupo, ok? E você é chamado para falar, ou se não o professor fala assim, quem quer ir falar no palco? Você acha que alguém vai levantar a mãozinha e vai. Ah, mas não vai. As primeiras aulas, mas ninguém vai, se deixar, sai até da sala. Verdade. Aí o que eu explico? O cérebro, ele é muito inteligente. A partir do momento que eu pergunto para alguém, você quer ir no palco?
e a pessoa fala, Deus me livre, meu Deus do céu, eu vou morrer se eu for no palco. O que o cérebro vai entender? Perigo. Eu preciso proteger ela. Eu preciso proteger, não vai levantar a mão, vai começar a mandar sangue para as pernas, porque precisa correr, o sangue vai começar a bombear, vai começar a respirar rápido, oxigênio não chega nos alvéolos, falta oxigênio no cérebro, dá o branco, pronto. Ixi, isso, né, se não acontecer coisa pior. Então, assim, veja como que é importante. E quando você é desafiado e você fala, eu vou, mesmo não querendo, mas aí o seu cérebro fala assim, opa, peraí, ela quer. Ele vai mandar uma mensagem para você. Olha, tá tudo bem, ela quer. E automaticamente essas sensações, elas vão ser amenizadas ou até eliminadas. Lógico, você vai ainda com um pouco ali de medo, de receio, puxa, o começo, mas depois você começou a levantar a mão. Levantar a mão, o cérebro já entendeu. É normal falar, é normal se comunicar. Então, sensacional. Muito obrigado, Marielle. Olha aí que dica importantíssima. Estamos aí, finalizando o nosso podcast. Adorei fazer o podcast com vocês, como bem disse, representando a nossa turma aqui, as 3, a Larissa, a Marielle,